Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com um tema muito interessante, por que não dizer que o tema é muito gostoso, né? A gente vai falar sobre relacionamentos. Nos relacionamos sempre, né? Com a família, os amigos, no trabalho, o relacionamento amoroso, então no casal, né? E por isso é importante saber como é que a gente lida com conflitos. Eu fiz perguntas aqui sobre se todo conflito é negativo, será que em todo relacionamento tem conflito? Tudo isso vai ser conversado aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Eu já peço a sua participação. Participe através da nossa página do Facebook, facebook.com/Consulta ao Doutor. Página aberta lá para você poder curtir a nossa página, compartilhar sempre o tema do programa do dia. Já está lá o tema de hoje. Tenho feito isso todos os dias antes do programa começar, para que você fique bem inteirado já em qual vai ser o assunto e já vá fazendo as suas perguntas, né? Tem temas que nos interessam mais e aí a gente já corre para pedir ajuda para o amigo que está passando por uma situação parecida com a que vai ser falada no Consulta ao Doutor, e aí as pessoas já avisam umas outras. Eu acho isso sensacional. Você pode ligar para casa, da operadora 11 3337 5886. Fique à vontade para ligar e falar ao vivo aqui conosco. Hoje a minha convidada é a doutora Verusca Gendov, psicóloga. Doutora, é um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E falando de relacionamentos, né? No meio de uma nuvem de pessoas com conflito, com dificuldades. A gente tem visto tantas coisas, tem sido bem difícil. Se você vai para as estatísticas, se torna até assustador, né? A cada 3 casamentos, uma separação. A cada tantas pessoas que têm seus filhos, tantas com problemas por conta de conflitos com os pais, pessoas com conflitos dentro do ambiente de trabalho. Então, para todo lado que a gente olha, parece que existem conflitos muito sérios. E as pessoas sem saberem lidar com isso, né? Sim. Então, uma coisa que um conflito desestabiliza ou um casal, ou a pessoa no emprego, né? Hoje, ninguém pode se dar o luxo de deixar o seu trabalho, né? As pessoas lutam para manter o emprego. Sim. E é interessante a dinâmica, né? Para todo lugar que você vai, lógico que você lida com pessoas. E lidar com pessoas tem sido uma arte hoje em dia. Porque é incrível a gente ver o tamanho da dificuldade que você tem hoje de conviver tranquilamente, em paz, em equilíbrio no ambiente. Então, como fazer? Você que está em casa e diz, é muito fácil você estar falando, você não sabe a dinâmica que eu vivo, a situação que eu vivo, mas uma coisa eu sei, sempre dá para melhorar. Quando a gente se coloca nesse foco, quando a gente tem esse objetivo e tenta entender o porquê que aquilo está gritando, o que é que está acontecendo, onde é que estamos errando. É claro que nem tudo é negativo, né? Existem, lógico, conflitos positivos que é aquele momento de você discutir a relação, discutir a situação, enfim. Mas se vive só em conflito, está na hora de repensar. Tem aquela clássica frase, né? Aquele pensamento clássico que é de que a gente briga, né? Ou que a gente fica em conflito com as pessoas que a gente ama. Sim. Ou com as pessoas que a gente mais ama. E aí vamos para a família, então? Sim. Que é onde estão as pessoas que a gente mais ama, né? Sim. Relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Sim. Existem conflitos. Sim. Briguinhas bobas, né? Algumas mais enraizadas ali na família, né? Algumas discussões mais sérias, até sobre conduta de vida, escolhas, enfim. Como lidar com isso? A principal coisa que a gente precisa fazer é você identificar a essência do conflito. Qual é a essência desse conflito? Porque, lógico, por exemplo, você falou família. Família sempre tem distorções de ideias ou conflitos de opiniões. Até aí... Ninguém é obrigado a concordar com tudo, Ninguém é obrigado a concordar. Mas se a essência é outra, aí a situação precisa ser bem pensada, bem refletida. Por exemplo, você falou filhos. Hoje os pais trabalham muito, em sua maioria. É difícil a gente ver casais que o pai e a mãe não trabalham ou um não trabalha. Geralmente os dois trabalham, às vezes trabalham em mais do que um emprego. Então, essas crianças acabam sendo educadas
na escola, com amigos. Aí já começa um conflito de educações e de culturas. Aí muitas vezes esses pais que já trabalham muito precisam compensar essas crianças, entre aspas, de alguma forma. É o videogame da moda, é o tênis da moda, é a roupa da moda. A cada dia parece que as crianças estão mais insatisfeitas. Quanto mais você dá, mais rápido elas cansam aquilo. Saía um jogo de videogame de 200, 300 reais. Às vezes aquele pai vai, se sacrifica, compra, a criança joga 2, 3 vezes e já quer outra coisa. Porque a essência não é essa. Não tem jogo, não tem videogame, não tem roupa de marca, não tem nada que possa substituir afeto. Aí as pessoas dizem, é fácil para você dizer porque hoje em dia a gente não tem tempo, mas não é possível que em algum momento não dá para jantar junto todo mundo? Não dá para perguntar como foi o dia? Em algum momento não dá para ir para uma reunião de escola? O que está faltando? O que precisa ser feito? Aí você hoje pega um adolescente, ele é problemático, mas como é que foi a infância? Como é que foi construída a relação de afeto entre vocês, pais e seus filhos? Eu não estou aqui querendo culpar os pais, eu sei o quanto é difícil. É complicado, eles precisam viver e ganhar o dinheiro, né? É muito difícil. Mas algumas soluções, qualidade de tempo. Eu vou no cabeleireiro, vai com a sua filha. Quantas horas você fica naquele cabeleireiro? Não dá para, de repente, se dedicar ali, naquele momento, você e a sua filha? O pai, não, eu quero ficar assistindo jogo de futebol. Dá para chamar seu filho junto, assiste com ele, depois brinca um pouco de bola com ele. Então, são saídas que você vai ter que, dentro dessa dinâmica, tentar fazer essa leitura e buscar essa aproximação. Hoje, eu posso dizer muito seriamente aqui que as pessoas estão vivendo um esfriamento de amor. E eu creio que essa é a principal raiz de tudo que a gente tem visto dos conflitos ruins, negativos, colocando aqui a negatividade mesmo do conflito. E é muito triste. Você falou da essência, né? Sim. Então, você falou o que está por trás ali do conflito e de qualidade de tempo. Isso. A gente sabe que não dá. Hoje, os pais, tanto o marido quanto a esposa, o pai e a mãe, eles trabalham. Sim. Precisa ser assim. Cada vez vai ser assim mais, né? Sim. Esses filhos também vão ser pais e vão trabalhar, vão fazer a mesma coisa. Mas o planejar do tempo também, né? Se você não planeja, qualquer coisa toma o seu tempo. Sim. O que é prioridade e o que não é. Exato. Eu enxergo dessa forma. Planejar o tempo também que tem disponível. Você não tem muito tempo disponível? Mas eu não gosto de fazer planejamento porque o meu trabalho já requer um planejamento e aí quando eu estou de folga, eu não quero planejar. Aí você não aproveita o tempo que você tem. Essa é a minha opinião. Você acha que deve haver esse planejamento para que o tempo seja de qualidade? Eu vou dar um exemplo que eu já ouvi da boca de diversas pessoas que saíram de casa ou porque casaram ou porque foram morar sozinhas mesmo e disseram assim, olha, você não tem ideia de como o meu relacionamento com os meus pais se estreitou. Sim. Não estando mais na mesma casa, por exemplo. Não que seja um meio de seguir, mas de forma que o planejamento, a vontade de se ver. Então, não está na mesma casa. Às vezes, você está na mesma casa com as pessoas que você se relaciona. Um está num quarto, outro está no outro, cada um assistindo uma televisão diferente com o celular na mão. Olha só, é bem interessante isso que eu vou dizer, de repente as pessoas até vão ficar espantadas. Você sabe qual é o dia do ano que o psicólogo mais atende? Qual? Dia 26 de dezembro. Aí, de repente, as pessoas me perguntam dia 26 de dezembro, mas geralmente final de ano, né, as coisas estão mais calmas. Dia 26 de dezembro é o dia que as pessoas que entram em crise, principalmente quando vieram de festividades entre família, e muitos conflitos aconteceram ali. Por que eu estou falando isso? As pessoas, independente de estarem dentro ou fora de casa, elas precisam encontrar uma mecânica, né? Encontrar uma regra, encontrar uma fórmula para conseguir ter essa qualidade. Senão não adianta. Eu vejo muito no dia 26 de dezembro famílias que ficaram sem se ver o ano inteiro. A primeira meia hora, maravilhosa. Passou disso. Aí começa um dizer o que acha da cara do outro. E aí é o problema.
né? Eu repito, ninguém aqui tem que ter opiniões iguais. Acho que divergência de opiniões, desde que um respeite a opinião do outro, ok. Mas esse conflito é muito negativo. Não pode falar também tudo que você pensa, né? Claro, você tem que ter o freio, né? Divergência e responsabilidade. A gente não pode ferir uma outra pessoa, existe uma responsabilidade nisso, né? Agora, quando se mora fora, as pessoas têm uma ideia de que melhora muitas vezes porque você não está tendo o convívio diário, você não está dividindo o espaço. Você não tem o estresse. Você não convive boa parte das horas ali. Tá. Então, é claro, você vem, fica algum tempinho e sai. Então, você não convive o dia a dia, o cotidiano ali. Você não divide os espaços, você não divide as ideias, não multiplica as ansiedades, né? Então, você estando fora, melhorou. Não é que melhorou, você distanciou. Agora, independente de uma situação ou de outra, saber equilibrar as coisas, saber conversar, saber colocar os pontos de vista sempre é muito positivo. É claro que tem situações, por exemplo, eu escuto muito, Verusca, você fala isso porque você não conhece minha sogra, porque você não conhece meu sogro, você não conhece meu cunhado. Mas o que tem de conflito? O que está acontecendo? Eles se metem na minha vida. Mas será que eles estão vendo dessa forma? Ou será que eles estão te ajudando? Às vezes, a forma de interpretar uma situação vai depender de como você está colocando sua positividade e negatividade ali. Então, se aquela ajuda, como a gente enxerga. Como a gente enxerga, como a gente interpreta a situação. Dá para mudar isso, claro. Aprender a enxergar de outra forma. A terapia ajuda nisso também. Ajuda nisso, claro. Você passa a fazer uma leitura com qualidade da situação. E tudo aquilo que você acha que está sendo negativo, às vezes é positivo para você. É muito interessante, né? Você falou do final do ano? Sim. Que existe o encontro, né? Sim. Fim de ano também as pessoas fazem um balanço do que foi o ano. Sim. Muitas pessoas ficam muito tristes. Sim. É uma época de festas. Eu fico feliz. Sim. Né? Mas tem gente que fica muito triste, só consegue enxergar o que não deu certo no ano. Sim. E isso acaba atrapalhando quem está junto com ela, acaba sofrendo também. Sofrendo porque está junto ou sofrendo porque leva uma culpa aqui, uma culpa ali. Sim. Tem gente que fala assim, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, né? Eu coloco a culpa em quem eu quiser. Na verdade, não é assim, né? A gente machuca as pessoas também quando a gente fala que a culpa é delas. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que é o começo do ano, se no começo do ano as pessoas dão uma nova chance, se os relacionamentos ficam um pouquinho mais leves, ou se a essa altura do campeonato, onde um mês inteiro já passou do ano, essas pessoas já esqueceram. Todo início de ano é uma nova chance, já que o calendário nos possibilita essa parada para reflexão. É claro que o calendário, ele caminha, né? E o calendário que nós utilizamos tem essa quebra de festividades, momentos de férias e reiniciar atividades. Já que existe essa quebra, você tem esse tempo, seria interessante que cada um refletisse o que quebra a sua vida. Quais são as prioridades da sua vida? E dentro disso, eu vou encarar, é uma primeira opção, porque é uma escolha. Para eu escolher uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. Então, eu vou encarar, vou enfrentar as dificuldades, os meus aborrecimentos, os meus traumas, as minhas chateações, mas eu vou resolver essa situação ou eu vou fingir que está tudo certo, que está tudo resolvido e vou passar a vida me enganando. Aí, quando chega final de ano de novo, a situação social e a festividade, esse momento familiar, faz você dar de cara de novo com o problema. E aí? É claro que não é agradável, muitas vezes, encarar determinados problemas. O número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, é muito alto. Porque são coisas que você vai sufocando o seu ser, sufocando os seus sentimentos, fugindo. Ao invés de dizer, não, peraí, vamos resolver. Tem coisas que são tão simples. É só falar. E as pessoas não falam. Alguns conflitos, as pessoas então podem procurar o auxílio de um psicólogo, porque, tô cheia de conflitos, né? Aí contam para você os conflitos. Sim. E, na verdade, o conflito é com ela mesma. É com a própria pessoa. O problema não está nos outros. Eu costumo falar, né? Se você tem problema com muitas pessoas, o problema pode não ser as pessoas, pode estar com você.
Nós temos hoje pessoas com personalidades difíceis e lidar com elas não é muito fácil. Então, a gente precisa aprender a lidar e não se machucar com essas pessoas, né? E existe a nossa colocação. Eu não posso me anular, eu não posso me mutilar socialmente. Ah, eu não tenho problemas. Por quê? Porque eu estou isolado numa montanha e não converso com ninguém. Isso não é viver, né? Então, harmonizar tudo isso, né? Entrar em harmonia com tudo isso é o interessante. Então, o que eu posso dizer sim? O que eu tenho que dizer não? As pessoas têm uma dificuldade gigante de dizer não. Elas vão dizendo sim, vão se machucando. Ah, eu não queria aquilo, mas eu disse sim para não chatear. Mas não chatear a quem? A mim? Se eu não for prioridade naquele momento, como é que vai ser? Aí eu começo a ficar irritada, chateada e começo a transferir isso para quem não tem nada a ver. Que é justamente aquelas pessoas que te amam demais, como você disse agora há pouco, e que muitas vezes não vai ter coragem de bater de frente com você para não te chatear porque gosta de você. Então deixa, tá nervoso, tá nervosa, deixa quietinho, vai passar. Nem todo mundo aceita esse tá nervoso, tá nervosa, né? Claro. Na vida social, quem costuma aceitar são os nossos pais, né? Por isso que são os que mais, às vezes, sofrem. Porque você não vai chegar no seu chefe e dizer o que pensa muitas vezes, na frente, olho a olho, porque ele vai te mandar embora. Mas aí você chega em casa e despeja na esposa, despeja que não tem nada a ver. Já eu retomo essas áreas que a gente estava falando, mas enquanto a gente conversava aqui, a gente falou bastante de jovens e eu lembrei de muitas pessoas que passam por momentos difíceis, de muito conflito, fim de casamento, um desemprego prolongado, problemas. E acham que a solução, e aí eu quero saber o ponto de vista psicológico, né, da questão, e viajam. Então partem para uma viagem. Eu amo viajar de férias, a passeio. Quem está em casa já sabe. Sim. Adoro viajar, acho demais, planejar, curtir. Mas férias, eu quero voltar. Minha casa, eu sei onde é. Sim. Os problemas, quando você tem um problema, se você viaja, o problema não vai junto? O problema não está conosco? Sim. É claro que os estímulos de um local diferente, pessoas diferentes, ajudam a maquiar o que você carrega dentro do seu coração. Mas voltando para aquela realidade, como é que você vai reagir? Uma hora vai voltar, né? O que eu costumo dizer é que a viagem é muito boa para dar esse momento de parada. É um momento diferente, nesse espaço diferente, com estímulos totalmente diferentes do que você tem habitualmente. Então, esse momento te ajuda a pensar. Ok, voltando para o meu habitat, como eu vou encarar os conflitos? O que eu posso fazer? Se eu consigo fazer essa reflexão, eu consigo resolver, sem dúvida, boa parte das coisas. Agora, se eu não consigo, quando voltar, procure ajuda. Nem sempre é possível fazer essa reflexão sozinho. Sim. Às vezes é preciso procurar ajuda e eu sou super a favor dessa busca por ajuda. Seja qual for o problema, busque encontrar a solução. As pessoas, ainda bem, estão perdendo medo de buscar essa ajuda, mas o que a gente percebe, o que é ótimo, mas vale o registro, muitas pessoas procurando terapias. Sim. Fazer terapias com psicólogos. Sim. A maioria das pessoas chega com problemas de relacionamento, que é o nosso tema hoje. Olha, a principal motivação que tem levado as pessoas para um consultório, eu atendo bastante, eu tenho 15 anos de formação e eu posso te dizer, desses anos todos, as pessoas que mais buscaram foram porque já chegaram num patamar de depressão que seria a primeira situação, né, de maior dificuldade, onde as pessoas não conseguiam jamais reagir a nada. Estavam no quarto, sem forças. Muitas das situações, nós, às vezes, temos que atender na própria casa da pessoa fazendo home care, porque a pessoa não tem forças de levantar da cama. Por que essa depressão? Geralmente por frustrações e geralmente por decepções. Talvez uma terceira motivação seria o luto, mas ela não vem em primeiro lugar. Então, engolir sapo tem causado depressão. Agora, as pessoas dizem, mas depressão, vulgarizou o tema. Como é que vulgarizou o tema? Você vai lidando com a situação até onde dá, mas o seu corpo, a sua mente, chega num ponto de desgaste tão absurdo que você não tem produção química para conseguir fazer coisas óbvias como levantar de uma cama.
E muitas vezes quem está em casa diz, tem preguiça, para de fazer corpo mole, levanta daí. A pessoa não enxerga, é verdade. A pessoa não consegue visualizar, ele não está levantando, não é, ou ela, enfim, não é porque está fazendo corpo mole, é porque quimicamente esse cérebro já não tem condições de produção para a pessoa levantar da cama e tomar um banho. Ou levantar da cama e tentar ir até a janela olhar o dia. A pessoa realmente não consegue, né? E se você não vai tratando, a pessoa vai definhando até morrer. Agora, não é para esperar chegar nesse nível, né, doutora? Infelizmente, quando as pessoas nos buscam, a situação já está muito séria, mas ainda buscaram. O que me preocupa são aqueles que vão deixando a situação ficar incontrolável. Então, porque aí outras doenças vão acometendo esse indivíduo, né? É porque você tem um estado depressivo, você tem uma queda de sistema imunológico, você adoece de várias coisas automaticamente por conta disso. Uma depressão pode ter uma comorbidade com uma outra patologia, ou seja, você com depressão pode ter pânico associado, pode ir desenvolvendo outras coisas e vai desenvolvendo. Outra coisa imensa, câncer. O câncer é um não que a pessoa não falou. Muitas vezes, você não reagir a uma situação, pode te adoecer. Né? Então, é muito triste. Eu não sei aqui quantos tiveram a oportunidade de andar por algum corredor de oncologia. Olha, gente, é muito triste. E conforme você vai conversando, um dos trabalhos que eu faço também em psicologia hospitalar, dependendo de onde está a região do câncer, você consegue detectar o que aconteceu. Já vi situações, a pessoa com câncer de faringe, laringe, garganta. Eu falo, que sapo você engoliu? Não é um sapo, né? Não me foi separei. Não, que ela não falou, não aceitei, né? Minha separação. Aquilo, isso. Né? E por aí vai. Conforme você vai conversando, você vai descobrindo. Agora, a gente tem opção. O que você quer? Você quer viver bem com qualidade? Então tá na hora de começar a resolver todas aquelas sujeiras debaixo do tapete que a gente vai empurrando para resolver depois. Uma hora tem que tirar esse tapete daí e recolher essa sujeira. Tem. Chega uma hora que não dá mais para colocar mais sujeira embaixo do tapete. Agora, você falou duas palavras, frustrações e decepções. Sim. A nossa vida, ela é cheia de decepções e de frustrações. Sim. Por que é tão difícil engolir uma frustração e uma decepção? É difícil para todo mundo. Sim. Por que é tão difícil? Olha só. A frustração, ela faz parte do desenvolvimento humano. A frustração serve para fazer você crescer. Você se frustra, você percebe que nem todo mundo é bacana e nem tudo é muito bom. Você vai ter que saber distinguir uma coisa da outra. O problema é quando você vive só se frustrando. Se isso está acontecendo, você não está sabendo fazer escolhas. Quais são as escolhas que você está fazendo? Perfeito, está fazendo escolha errada. Está fazendo escolha errada. Não é para aceitar. Exatamente. Também o que aconteceu de negativo. Quem não escolhe é escolhido. Quem não escolhe é escolhido. Isso em qualquer situação da vida, não é só relacionamento afetivo. Tá. Então, quando você para e começa a fazer escolhas, você tem a chance de poder mudar o curso disso ou de reagir a isso. Agora, o que tem acontecido, infelizmente, é que a gente vive um mundo onde as pessoas, elas não querem se frustrar e não querem frustrar nada. Aí, quando vem uma frustração lá na frente, não tem estrutura nenhuma para lidar com os problemas da vida. Se você começa, aquele filho, eu quero videogame, filho, não vai, não é o momento, é caro demais, não temos condição agora, isso é uma coisa, aquele filho vai frustrar, mas ele vai crescer, ele vai entender o processo, que nem tudo vem na hora que você quer. Só que eu vejo muitas vezes, por exemplo, pais fazendo tudo por esses filhos, achando que estão ajudando 100%. Aí quando chega lá na frente, a vida ensina a frustração de outra forma. Relacionamento, meu Deus, o que eu vejo de pessoas fazendo o que namorado quer, namorada quer, marido, esposa, nunca diz não, para não ter o conflito, com medo, né, desse conflito, dessa situação. Só que, peraí, você não está aprendendo também a lidar com essa questão. E lá na frente? Isso leva ao fim do relacionamento. Claro. Chega uma hora que fica impossível você questionar qualquer coisa. Como você vive num relacionamento a dois sem questionar nada? Uma hora isso vai, de alguma forma, trazer um problema. E grande. Não é só casais que precisam conversar, o ser humano precisa conversar. Só que hoje, os nossos seres humanos estão conversando com máquinas. Então, você está perdendo a sensibilidade do contato, do olhar no olho, do dar um tapinha nas costas. É complicado. A gente vê isso claramente quando você vai aconselhar, por exemplo, um jovem que vai fazer sua primeira entrevista de emprego. Sim. Ou está começando a primeira experiência de emprego, é o primeiro emprego, já está contratado.
E aí o jovem fica aflito, diz assim, eu vou ter minha primeira reunião, mas eu me perguntar coisas, como é que eu vou agir? Aí a pessoa tenta ajudar, né? Uma pessoa um pouco mais velha, não precisa ser tão mais velha assim. Fala assim, olha, você vai perceber se ele tá gostando, se ele não tá gostando, se você tem que mudar. Então, você começou a falar uma coisa e ele não gostou, então você vai perceber. Hoje, o jovem não tem muito essa percepção, porque conversa só pelo celular, só fala com o computador, você não vê a reação da outra pessoa. Por isso que eles utilizam como critério a vestimenta, aí você vê aquele monte de jovens tudo iguais. Porque o jeito deles se comunicarem vira externo, perde a sensibilidade humana do sentimento. Por isso que a gente tem que rever. Gente, eu não sou contra nada de marca, não sou contra o de marca, não é nada disso. De jeito nenhum. Eu creio que tudo tem o seu motivo, o seu momento certo, tudo tem que vir por uma reflexão. Por que aquilo, por que não? Não vejo sentido hoje das pessoas optarem... Veja, a tecnologia tem que ser a favor do ser humano, favorável a ele. E não contribuir negativamente. Como você disse agora há pouco também, as pessoas elas estão numa mesa almoçando, mas ninguém olhando para a cara de ninguém. Elas estão com o celular aqui, ó. Tem pessoas que dormem com o celular embaixo do travesseiro e não tem noção do perigo que isso significa para a saúde humana. Fora que o celular é sujo, né? Sim. Sem contar a parte... Não tem isso, né? Mas o principal, você não desliga aquele eletromagnetismo, aqueles sinais de antena, de Bluetooth, de Wi-Fi, de não sei o quê, né? Enfim, é muita coisa. São várias situações por conta de uma situação que poderia ser diferente. É claro que o celular é importante. Hoje é uma ferramenta. Facilita demais. Nossa, você tem vários recursos, né, num aparelho só, mas ele não faz parte do seu corpo e ele não é um membro da sua família. É verdade. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto com a doutora Verusca, porque tem mais sobre essas questões de frustrações e decepções. A gente precisa falar mais sobre isso. E do relacionamento no trabalho, que a família acaba sofrendo com uma pessoa, então, da família que tem um trabalho, um conflito no trabalho. A família acaba sofrendo, porque no trabalho você não pode falar, a pessoa acha que não pode falar determinadas coisas, acaba descontando ou no marido, na esposa, ou se mora com pai e mãe, nos dois ali, com quem tá mais perto, com quem tá junto o tempo inteiro, com quem mais ama. Já eu volto pra gente falar sobre essas questões. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje e fala sobre conflitos nos relacionamentos, como lidar com eles. Quem responde às nossas dúvidas é a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga, está aqui conosco. Tanta coisa pra gente falar, durante o intervalo comentávamos que a gente pode ficar aqui a tarde inteira, que tem muita coisa para falar sobre relacionamento e conflito em relacionamento, né? Sim. Quando a gente expõe a nossa opinião, a gente se expõe. Sim. Né? Tem gente que não dá a sua opinião e por isso acaba ficando bem preservada. Tem gente que não fala sobre diversos assuntos, se preserva naquelas áreas. Às vezes não dá para fazer isso, nem sei se é saudável fazer isso. Cada um tem sua opinião, dê a sua opinião, respeitando as demais, né? Isso pode gerar conflito. E quando é que não se deve sentir culpado porque era apenas a sua opinião. Olha só que bacana, né? Todo mundo tem o seu conceito para alguma coisa. É interessante essa troca, porque nessa troca que se constrói grandes coisas, né? E de todas as formas. Se constrói opiniões, ideias, filosofias, por aí vai. A questão é que quando você tem medo de ser rejeitado, porque entra muito nisso, medo de, vão me rejeitar, não vão mais me colocar nos ciclos sociais, vão achar que eu sou chato. É a forma como você coloca. Infelizmente, tem muita gente agressiva que quer colocar essa opinião de uma forma agressiva e tem muita gente que, por medo da rejeição, não coloca. Como achar o equilíbrio entre isso tudo, né? É claro que uma boa observação, um bom senso, a gente encontra formas de você colocar a sua opinião. Por que profissionais de algumas áreas, como advogados, psicólogos, conseguem mediar, né? Conflitos, conseguem mediar esse tipo de situação? Porque a gente tenta fazer uma leitura. Agora, independente de quem é profissional, qualquer pessoa não pode fazer a sua leitura.
encontrar o seu ponto de equilíbrio para uma situação. Alguns profissionais acabam, às vezes, tendo que guardar a sua opinião. Muitos jornalistas, por exemplo, que quando dão a sua opinião, falam o que acham sobre as notícias que estão todos os dias nos jornais, que todo mundo tem sua opinião, o jornalista também tem. Algumas pessoas crucificam esse profissional. Por que ele falou? Por que ele deu opinião? Eu entendo que existe um peso maior, né? Porque você tem a mídia. As pessoas influenciam, né? A mídia, de alguma forma, ela leva isso com maior, né? Mas não falou. Não estou dizendo as pessoas que dizem no ar a sua opinião. Claro. Às vezes ele falou. No dia a dia, outras pessoas acabaram ouvindo, publicando, não sei. Ou distorcendo também. Distorcendo, por que não? Infelizmente, né? Também tem isso. Né? Mas acho engraçado essa história da opinião e da rejeição que você falou. Muitos dos problemas que acontecem, pessoas que se anulam, pessoas que não é que não têm, mas não dão a sua opinião, é por medo da rejeição. Sim. E por que todo mundo tem essa... Parece que é um objetivo de sempre ser tão querido. E aí todo mundo... A unanimidade é uma coisa que não existe. Não é 100% nunca, né? Se a gente pegar a realidade hoje, onde nós vivemos um momento de total intolerância, ansiedade e tecnologia substituindo afeto, então isso está um tanto maior... Porque você tem pessoas que elas ficam ali esperando uma migalha da atenção do outro. Então, o fator rejeição pesa muito. Diferente de antigamente, onde você tinha o carinho dos avós, dos tios, dos pais, você tinha uma frequência de afeto diferente. Hoje, a gente vive uma situação onde tudo ocupa o tempo. Tudo ocupa o tempo. A pessoa senta 5 minutos no Facebook e fica 5 horas. Então, aquilo ocupa completamente o tempo da pessoa e esse tempo fez falta de afeto para aquela pessoa que convivia com ela, independente de quem fosse. Então, tem uma imagem muito interessante que veiculou na internet esses dias, onde várias pessoas, né, na fotografia, estavam com algum dispositivo eletrônico. Ninguém dando atenção para ninguém. Então, quando você sai e alguém te dá atenção, você não quer frustrar. Lembra, não tem já essa facilidade de lidar com frustração porque está vivendo uma situação que não favorece isso. Então, você vive com medos, receios. Então, você acaba esperando qualquer gota de atenção e faz de tudo para não perder. Só que é muito complicado viver assim. A migalha de atenção não resolve a carência humana. Nós precisamos viver atenção e afeto. Tem gente que vive só de migalha de atenção. Exato. Acaba se envolvendo em relacionamentos super destrutivos. Sim, a quantidade de namoros e casamentos hoje que são literalmente terríveis, negativos, destrutivos, pessoas que se destroem, porque não estavam acostumados a ter o melhor do amor, o melhor do afeto. Estavam acostumados com migalha. Aí você junta isso tudo dentro do mesmo ambiente, o que vira? Aí já vem coberto de traumas, de outros relacionamentos que também foram difíceis. Aí você escuta alguns termos, né? Ah, Verusca, não é possível, eu tenho o dedo podre, porque eu só escolho relacionamentos ruins e destrutivos. Ah, eu não sei escolher relacionamentos, eu não sei lidar com relacionamentos, porque você já vem de uma frequência muito grande disso. Se não reprogramar essas atitudes, esse comportamento, vai continuar escolhendo dessa forma. Nós temos uma tendência forte de repetição, porque é assim que nós aprendemos, né? Na aprendizagem, para você aprender qualquer coisa, no ensino, tem que ser repetição. Então, você assimila isso muito fortemente. Quando você vai viver uma vida afetiva, você tem essa tendência também. Só que a minha observação tá errado, primeiro, segundo, terceiro, o que tá errado? Para, faz uma nova escolha, porque escolhas iguais, resultados iguais. Se você continua escolhendo as mesmas coisas, vai ter o mesmo resultado no final e não vai dar para reclamar. Então, escolha diferente. O que está errado? O que está acontecendo? Não consegue detectar? Então, procura um profissional para detectar. Perfeito. E é difícil detectar sozinho, né? Porque você fala, não é possível, eu fiz de tudo. E às vezes não fez. Às vezes você não consegue identificar, pelo menos eu percebo isso, você não consegue identificar qual é a semelhança. Você sabe que o resultado foi ruim, mas os relacionamentos foram diferentes. Isso falando em situações amorosas, por exemplo. Sim. O resultado foi ruim, vários resultados ruins, mas você não sabe onde é que eles se unem.
né? Qual é o ponto em comum de todos esses relacionamentos? E pode ver, você que está em casa, começa a refletir. Que coisas eu não soube dizer não? Que situações eu me anulei? E é um comportamento da pessoa. Geralmente. Que pode mudar isso. As pessoas têm uma tendência de se anular e culpar o outro. Perfeito. Aí, ó. Olha lá, doutora. Ai, que Vamos lá, ficou bem. Muito bom. Muito bom. Adoro. E tem pergunta, né? Da Dominga Rodrigues. Ela disse que já passou por muitas decepções, doutora, muitas frustrações. Hoje ela sente que a mente e o corpo dela estão muito cansados, no limite. O que ela deve fazer diante de todas essas coisas? Eu acho sensacional as perguntas dos telespectadores. Bacana. Porque, às vezes, é a oportunidade que a pessoa tem de encontrar um psicólogo, no caso hoje a doutora Verusca, psicóloga, e fazer essa pergunta, doutora, eu preciso procurar ajuda, o que eu faço? Eu costumo dizer para as pessoas que a melhor reflexão é aquela que você coloca num papel e que te facilita muito pensar. Quando você coloca algumas observações no papel, você visualiza melhor, né? Coloque num papel tudo que foi de negativo, de frustrações, e coloque suas vitórias também. Tudo que foi bom, tudo que foi positivo. Olhando para essas duas coisas, você vai ver e vai rever muita coisa. Aí você vai ter que ter uma opção de tudo aquilo que foi ruim, realmente você escolher jogar no lixo. E tudo que foi bom, como você pode não só repetir esses momentos bons, como criar novos momentos? Denise, tem situações onde eu pergunto para as pessoas o que você tem de sonho? E a pessoa não sabe me responder. Perfeito, perfeito. Porque a parte negativa foi tão forte que anulou até o que aconteceu de bom. Ela não sabe nem o quanto ela pode sonhar. Então, olha só, Domingas, de repente, quando você colocar no papel e você ver tudo de bom que você conseguiu construir, porque com certeza conseguiu construir. Com certeza. Você vai perceber que pode muito mais do que você imagina. E aí está na hora de sonhar e fazer novas escolhas. E o que aconteceu de bom foi muito maior e mais importante do que aconteceu de ruim. Aí você começa a se planejar. Então, peraí, eu posso sim ter sonhos, eu fiz coisas boas. Então, que sonho que eu tenho? Qual é o prazo? Como eu posso fazer para conquistar? Vai ficar mais fácil do que ficar só remoendo o que é de ruim. Porque, como eu disse, a tendência é a repetição. Faz com que você pense, mas não deu certo, mas foi ruim, me decepcionei, me frustrei, vou frustrar de novo. Peraí, o que fez frustrar? Como é que joga isso no lixo? Como é que evita que se caia nessa mesma situação? Toda situação traz sinais, Denise. O problema é que a gente ignora todos eles. E depois reclama, ó céus, ó vida, ó azar, é complicado. E na questão do relacionamento, que a gente acaba falando bastante do relacionamento, um casamento, por exemplo, que vai mal. Já acontecia no namoro. Já, mas não enxergava, não havia o entendimento do outro parceiro. Ou enxergava, o que acontece muito também, você enxerga os defeitos. E você acha o quê? Mas que depois que casar melhora. Não Queridos, pode pensar não melhora. Se não melhorar no período de namoro, não melhora depois. E a gente tem que saber disso. Então, começa a dar sinais, começa realmente a rever. No relacionamento ideal, você tem que averiguar muitas coisas. Aquela pessoa que você está escolhendo é compatível com você? O que é ser compatível? Tem pensamentos próximos ao seu? Tem uma rotina que caberia dentro da sua? Que você concorda, aceita? Sim, você tem que fazer uma leitura. As famílias, elas conseguem ter um grau de aproximação, pode ter uma troca positiva, aquela pessoa vai agregar na sua vida, você vai agregar na vida daquela pessoa. Essa pessoa tem vícios, porque se ela tem vícios, por exemplo, é também outro ponto que eu tenho que falar. As pessoas não podem ignorar. Mas depois vai que casar, eu vou conseguir. Não, se ela não tratar ali naquele momento, dificilmente vai fazer isso depois. Ou vai fazer depois de muito desgaste. Aí fica mais difícil. Então, começa a observar. Tem tantas formas de tratamento hoje, de cuidados, opções. Nossa. A pessoa tem que querer. Sim. Ninguém muda se não quiser. Sim. Olha só a pergunta do Daniel Chincoli Campos. Ele vai para a questão do trabalho, já está na hora mesmo da gente falar sobre o ambiente de trabalho. Ele pergunta como é definido uma pessoa que no ambiente de trabalho não tem hierarquia nenhuma e acredito que não obedece hierarquia nenhuma e vive numa realidade que é só dela, onde ela acha que é melhor que todos e tenta se destacar mais do que todo mundo, inclusive com falsidades e mentiras.
Então, aí eu vou ter que dizer duas coisas que são importantes. Infelizmente, nós vivemos hoje uma situação onde que existem pessoas que nós nomeamos, nós da psicologia nomeamos de psicopatas. O que é isso? A cada 10 pessoas, Denise, uma é psicopata. O psicopata, quando a gente fala nesse termo, as pessoas já imaginam aquela que mata em série, Sim. né? Mas a maior quantidade de psicopatas que existem no planeta não são os que matam em série. São os que se aproveitam da boa vontade do outro, dos que são acima de qualquer suspeita para se ter vantagens em cima de uma situação. E, na verdade, a pessoa ela não tem consciência, ela não tem pena de ninguém, ela quer, de alguma forma, ter vantagem, né? Então, no ambiente profissional, principalmente nos cargos de comando, infelizmente é uma realidade, nós encontramos muitas pessoas assim, que elas estão lá porque elas são legais, elas são influentes, elas são bacanas, elas influenciam todo mundo, mas na verdade não gostam de trabalhar, não querem estar ali, se aproveitam da boa vontade do outro, pegam dinheiro emprestado e não pagam. Olha, é muito difícil. Então a gente tem essa situação. Infelizmente, nesses cargos de comando, em muitas situações, nós encontramos esse papel. Então, esse papel, a pessoa está ali porque ela exerce uma força política, né, uma força social muito forte, mas ela não tem competência nenhuma para estar ali. E ela não tem dó nenhuma de quem sabe, profissional que trabalha ao lado dela ali. Ela só quer agradar quem ela acha que vai ter vantagem. O que tem de profissionais nesse aspecto em algumas empresas é impressionante. Muita gente assim. Uma segunda situação, são pessoas que realmente têm problemas emocionais muito sérios e estão trabalhando. Mas elas não obedecem nada nem ninguém. E muitas vezes, por conta da empresa ser tradicional e muitas vezes não ficar trocando o seu quadro, acabam deixando aquela pessoa ali fazendo estrago na vida de quem está ali. E o pior é que ela acha que ela está fazendo tudo certo. Ela não tem essa consciência de que não está. Hoje, você tem recursos infindáveis, pesquisa de clima, feedbacks que as empresas podem trabalhar para poder fazer a avaliação desses funcionários. Mas as que não fazem, fica muito difícil de você detectar, né? E aí, antes de perguntar como é que a gente lida com essas situações e como é que diz não, porque no trabalho acaba sendo mais difícil, porque o funcionário tem medo de dizer não e ele pode ser substituído imediatamente, porque quem está desempregado quer trabalhar. Ou vai ter alguém ali se vingando dele constantemente. Perfeito. Agora, como é que a gente vira a chavinha? Então, todo mundo tem problema na sua vida social, normal, todo mundo tem problema. Então, você está reformando a sua casa e a sua casa está uma bagunça. Estou dando exemplos aqui. Sua casa está uma bagunça, ou é uma semana que seu marido, a sua esposa está viajando e aí o clima fica, você está triste, né? Você não está feliz. Então, é uma semana, por exemplo, que tem um filho adoentado, resfriadinho. Pode ser a coisa mais tranquila de ser tratada possível, mas isso abala a pessoa como um todo. Ela vai para o trabalho e ela precisa estar 100% no trabalho. Então, a gente sabe que tem diversas funções. Em algumas delas, isso nem atrapalharia. Em outras, é fundamental que ela esteja 100%. Senão, não há um bom trabalho. Precisa de 100% de concentração. Você precisa estar nova todo dia. Ou novo todos os dias. Como é que vira essa chavinha? Você precisa, quando chegar no ambiente de trabalho, fazer aquela relação das coisas pelas quais você precisa se concentrar. E tentar seguir aquela sequência, tentando não ficar pensando no que está acontecendo em outro ambiente. Senão você nem consegue resolver lá e não consegue resolver aqui. Tenta fazer uma leitura do ambiente de trabalho. Quem das pessoas que convive com você é inseguro? Quem das pessoas que convive com você é irritado, é nervoso? Para você aprender a lidar, desenvolver uma relação ali social, profissional, sem conflitos ou com o mínimo de conflitos possíveis. É claro que você não vai dizer não se o seu chefe pede para você executar um serviço, a não ser que seja um serviço que não seja compatível com sua função ou que tenha alguma coisa errada no que está sendo pedido. Também você não vai se comprometer a fazer uma coisa, por exemplo, que você não sabe fazer. Também. Certo? Agora, você precisa fazer essa leitura. Às vezes, agora pensando aqui, os chefes, eles acabam se sentindo inseguros com a proatividade de alguns funcionários e acabam perseguindo esses funcionários também por isso. Então, cuidado com sua proatividade.
Você não precisa sair atropelando todo mundo porque é proativo. Seja estratégico, calma, conversa, cativa, conquista. Agora, sobre mudar a chave, realmente é procurar se concentrar, respira, toma um copo de água, anota o que você tem que fazer, segue a sequência do que você precisa fazer. Sabe? É muito importante. Aquele momento de respiração, ela quebra o fluxo de pensamento. Perfeito. E tem mais facilidade de você conseguir entrar na atividade. Para isso, eu preciso fazer um planejamento, né? Sim. Porque se você deixar com o celular hoje, você acaba estando em 2 lugares ao mesmo tempo, tranquilamente. Sim. Coloca o celular na gaveta, deixa ele lá um pouquinho para você poder se concentrar. Ou só atenda o que realmente precisar. Uma pessoa que... tem pessoas que não te ligam se não for uma urgência. Então, se essa pessoa te ligar, aí você precisa atender. Sim. Com certeza. Sim. Né? Mas se não, coisa bobinha, besteirinha, não dá para tomar o teu tempo, porque é preciso trabalhar. Sim. E é preciso estar 100% na hora do trabalho. Né? Você precisa estar concentrado. Sabe o que eu percebo na vida de muitas pessoas? Que o momento de lazer, por exemplo, o fim de semana, tem gente que tem o fim de semana livre, tem gente que não tem o fim de semana livre. Tem gente que tem a segunda, a terça, a quarta, um desses dias, né, durante a semana, e aí um domingo por mês. Mas eu percebo que as pessoas que planejam um momento de folga, então às vezes o teu corpo fica cansado no momento de folga, mas a mente fica tranquila, essas pessoas ficam tranquilamente no trabalho na outra semana. Então, quando há um momento de restaurar, de lazer, é importante. Eu tenho colocado várias mensagens no meu Facebook, na minha página profissional, que você encontra no www.facebook.com/Denise Luque. E esta é minha única página profissional. Você percebe as pessoas falando: Denise, eu não dá para eu ter um momento de lazer. E eu sempre coloco, escrevo: olha, não é preciso ter dinheiro. É só preciso planejamento para que você vá ao parque, dá uma volta no quarteirão, que seja com os seus filhos, né, com a sua família, tomar um sorvete, né, uma coisa bem simples. Ou uma tarde mesmo em casa, onde só uma televisão vai ser utilizada e todo mundo vai assistir a mesma coisa. Isso já integra, porque hoje cada um fica num quarto, num ambiente diferente, doutora. Uma coisa importante dentro disso é realmente, hoje nós temos uma sobrecarga muito grande de situações, de atividades, de tecnologia. Por exemplo, hoje, né, nós estamos em fevereiro, não parece que o Natal foi ontem? Parece. Por que o tempo parece passar mais rápido? Porque a quantidade de atividades é muito grande. É uma interatividade gigantesca e a gente não está acostumado a lidar com isso. Então, você não está canalizando, não está tendo lazer, não está tendo descanso. A mente fica quase que trabalhando o tempo inteiro. É muito difícil. Então, você precisa realmente parar e começar a tirar coisas da sua vida e colocar coisas que possam equilibrar o seu organismo, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Atividade física é uma. Perfeito. Caminhar. Boa Ninguém está mandando você. Mas eu não gosto de correr. Não precisa. Excelente lembrança. Caminha. Pensa na sua saúde. Caminha tranquilamente. Olha o verde. Porque parece que as pessoas olham para o chão ou para o celular. Exatamente. Você sabe que até o número de atropelamentos, eu vi uma estatística aqui em São Paulo, aumentou demais porque as pessoas estão de olho no celular. E eu já vi diversas pessoas já atravessaram na minha frente, é que eu presto atenção, bastante. Mas as pessoas atravessam no celular. Elas se ocupam tanto com algumas coisas que perde noção das outras. Sim. Então, esse desequilíbrio também está colaborando muito para crises de ansiedade, crises e das mais diversas, né? Então, poxa, se a gente pudesse ter qualidade em tudo que a gente faz, ter calma, tudo que a gente, né, pode ter calma, fazer escolhas para que você possa realmente viver essa vida e usufruir positivamente dela. Eu vou dar um recadinho, mas eu volto com uma questão que acontece. As mulheres que trabalham em casa, então as donas de casa e mulheres que trabalham em casa fazendo home office mesmo. Então, elas têm um trabalho, são remuneradas para isso, porque a dona de casa não é remunerada para fazer o trabalho, que é bem pesado, aliás, né? E é o tempo todo, eu já vou falar sobre isso. As mulheres acabam trabalhando demais, porque está em casa, então você para aqui um pouquinho. Já a gente volta para você falar da importância de concentrar, inclusive a dona de casa, marcar o horário para fazer o serviço
e não ficar estressada quando as coisas saem do lugar, né? Porque o pessoal chega no fim da tarde, né? Sim. Já vai fazendo a bagunça. E aí, claro que deve dar um nervoso muito grande a mulher tendo passado o dia inteiro arrumando aquela casa e todo mundo fazendo bagunça. Mas não é a hora ali também, senão você não tem integração, né? Exato. Se você for ficar brava, chateada, né? Tem muitos homens que também cuidam da casa com um chinelo largado, um sapato, uma roupa, você acaba não integrando, porque aí todo mundo, vou subir, porque que chato, que não posso chegar e deixar nada, vim só pegar uma água. Né? Já a gente fala sobre a importância de quem está sempre em casa também ter um horário ali para descansar, para relaxar, deixa bagunçado. Eu, pelo menos, penso dessa forma, porque senão você não tem paz dentro de casa, porque acaba sendo maior responsabilidade da mulher, né? Aí a mulher fica o tempo inteiro e a cozinha, por exemplo, a cozinha não para nunca, tem sempre um copo na pia e a mulher se sente ali na obrigação de deixar tudo sempre em ordem, né? Já a gente fala sobre isso, para não haver tanta culpa e ter mais prazer no lazer também. Já a gente fala sobre isso, doutora Verusca, hoje, tirando as nossas dúvidas sobre conflitos nos relacionamentos, é o que nós falamos. Poderíamos ficar aqui, olha, até amanhã conversando sobre esse assunto que teríamos pauta para falar ainda, com certeza. A doutora vai voltar muitas vezes. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Tem um tema maravilhoso que é conflitos nos relacionamentos. E por que é maravilhoso? Porque os conflitos também são positivos, porque a gente tem que ter lições também dos conflitos, torná-los positivos. E já eu falo sobre uma questão que até já foi abordada aqui, mas de pessoas que aceitam muitas coisas no relacionamento, né? E aí esse relacionamento acaba sendo destrutivo. Isso não é legal, a pessoa não quer discordar, ela não quer mostrar. A doutora Verusca Gendov é minha convidada aqui hoje, ela é psicóloga. E eu falei sobre essa questão de não aceitar, a pessoa não quer falar porque vai que o parceiro não aceita, né? Ou da mesma forma se for o homem, vai que a parceira não aceita. Então, a pessoa acaba se submetendo a diversas situações que às vezes não é nada daquilo que ela imaginou para o relacionamento dela, né? Às vezes são coisas que funcionam como uma violência para ela, né? Então, ela não queria aquilo, mas ela fez porque o parceiro pediu, ou ele fez porque a parceira pediu. Olha só, ninguém que se anule, que se mutile ou que se, enfim, ampute de alguma forma, vai ser feliz. Não dá para esperar de um relacionamento saudável se você estiver anulando a sua opinião, a sua convivência, né, as suas escolhas, não dá. É muito interessante você ter o conflito se dali trouxer um crescimento para ambos. Então, a parte boa do conflito é essa. Você coloca seu ponto, tem ali um desentendimento, mas achar um denominador. Ok, mesmo que seja no dia seguinte. Isso não é bom para ver também um respeito maior? A pessoa não te respeita quando você fala, daqui para frente, eu não vou. Esse é o meu limite. Você tem esse espaço todo. Se você sempre vai abrindo mão, você vai sendo empurrado para o canto e aquele espaço inteiro vai ficando para outra pessoa. Perfeito. Dividir esses espaços, dividir cada uma das coisas é muito importante. É dividindo que se soma também. Agora, o que eu vejo é que as pessoas vão se anulando e vão culpando o outro e vão ficando caladas e não questionam. E quando resolvem questionar... Aí é uma avalanche, né? Aí é muita coisa, é uma vida muitas vezes, né? Então, você já percebeu como as pessoas estão violentas hoje em dia? A pessoa não reclama de nada e de repente está na rua, sei lá, um carro não deu uma seta, alguma coisa, aí quer descontar inteiro naquele cara que estava ali e não deu a seta. As pessoas, às vezes, você diz bom dia, às vezes vem um ar de agressividade, bom dia o quê? Geralmente as mães sabem, né? De repente você fala uma coisa de maneira torta para a mãe, ela fala, olha, não é comigo, essa briga aí não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. Né? De repente é uma coisa no relacionamento do casal, às vezes é com o pai, com o irmão, e aí você acaba jogando, canalizando para outra pessoa que não tem nada a ver com a história. É muito bacana isso, né? Porque é outra dica que eu preciso dar para você que está em casa.
De repente, você é uma pessoa que está recebendo toda a culpa de tudo que acontece. Será que não está na hora de, pelo menos, você fazer essa separação e dizer, opa, eu não vou abraçar, não é meu, não me pertence, não tenho nada a ver com isso, não fui a culpada. Se num primeiro momento não dá para falar isso para outra pessoa, porque as pessoas, quando elas jogam a culpa, geralmente elas vêm com irritação para mudar o foco. Tá? Então, você, pelo menos sabendo, já não abraça. Para depois, então, você chegou nervoso, eu sei que a culpa não é minha, o que aconteceu no trabalho? Ou será que... Porque às vezes existe a briga disfarçada de alguma outra coisa, Sim. né? Então você, por exemplo, vou usar a roupa no chão ou a bagunça Sim. na casa, só como exemplo. Aquele não é o motivo que você vai brigar com aquela pessoa. É uma outra coisa, mas você vai usar a roupa jogada no chão ou um calçado fora do lugar, você vai usar aquilo. E de uma maneira, né, numa proporção inapropriada, inadequada. Então, também, talvez não naquele momento, como você falou, mas olha, aquilo que aconteceu não é motivo para toda a briga que aconteceu, né? Por que aconteceu? Entender. As pessoas precisam ter a válvula de escape de alguma forma, né? Então, ela vai ali segurando até uma hora explodir. Uma coisa interessante, é fato, uma pessoa, quando ela não está bem, ela muda de comportamento. Assim, quando uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, ou está traindo, ou está fazendo alguma coisa negativa nesse ponto, ela muda de comportamento. Então, a pessoa tem que aprender a ler esses sinais também. Então, às vezes, a pessoa está inquieta, está insatisfeita, porque ela está com outros problemas. Então, ela fica tentando encontrar no que justificar. Aí começa a perseguir, mas ó, é a luz que não desligou, é a toalha que está no chão, é o papel do sabonete. Mas o problema é esse. Às vezes a pessoa está fazendo uma outra coisa, uma outra situação. Então tudo isso você tem que prestar atenção. E isso para tudo, também no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa está com outro problema e ela fica perseguindo você porque você é tudo aquilo que ela queria ser e não é. Então ela despeja a frustração dela em você porque você representa o que ela não conseguiu ser. Perfeito. Se houver um momento de conversa, né? Isso você falou, às vezes, nos iguais, né? Então, alguém que ocupa a mesma posição que você, nem sempre você vai ter a oportunidade de conversar com essa pessoa, é só saber como lidar com isso. Mas de um superior, né? Sim. Se houver uma conversa, sempre há oportunidade, né? Sempre há oportunidade, de repente, entender, né? No momento adequado, colocar aquilo em questão, né? A própria pessoa, se exagerou, uma hora ela chega e pede desculpa, nem que isso já tenha acontecido há algum tempo, né? Claro, a importância de você fazer essa leitura. Perfeito. Faz a leitura, olha o que está acontecendo em sua volta. Por isso que a gente tem que estar preparado para saber fazer essa leitura. Sim. E a terapia ajuda demais. Nosso tempo está acabando. Queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre isso, porque a terapia ajuda a gente em tantas coisas, né? Sim. Inclusive a fazer essa leitura e a tirar aquele tapete onde embaixo tem a sujeira. Olha só, para você ser feliz, você precisa ter uma qualidade de vida emocional, saber lidar com seus sentimentos, ter relacionamentos saudáveis, ter uma família saudável, por mais que tenha uma situação pequena ou outra, desde que isso não tire sua paz. E para isso, você precisa realmente fazer uma reflexão do que está errado na sua vida para poder acertar e criar essa situação. Então, planejar a sua vida, um profissional da psicologia, primeiro ele vai detectar onde está a distorção e onde está a dificuldade, o que está causando ali. O relacionamento afetivo está ruim por quê? A família está desequilibrada por quê? É muito interessante, Denise, uma família em desequilíbrio, até os animais de estimação demonstram esse desequilíbrio. Uma família irritada, o animal é irritado. Se uma família está passando por um problema, o cachorro, às vezes... E por aí vai. Eu já cheguei a ver situações das mais diversas. E às vezes são várias demandas e o psicólogo vai conseguir identificar o que é a prioridade, né? E aos poucos tudo vai se encaixando. Ele identifica onde é que está a distorção e como você pode trabalhar emocionalmente para resolver isso. Porque não dá para viver infeliz. Não dá. Ser feliz é tão bom. Eu vou deixar os contatos da doutora, 0 operadora 11 3326 7348, 3326 7348 e também 0 operadora 11, é para dar o celular? Pode não. 99550 5898, 99550 5898, o site www.doutorabreviado, draverusca.com.
doutoraverusca.com. E vamos mostrar quem está em casa participando aqui do programa, doutora? Vamos ver na tela? Então, olha aí o nosso telespectador Daniel. Um beijo, Denise, você é demais. Vocês que são demais, adoro. Nosso jovem aprendiz Marcos Roberto tirou foto com o Kleber. Olha que maravilha, todo mundo participando do consulta. E tem mais foto ainda do Marcos. Muito bom, adorei. E ele ainda fala que o consulta é legal. E é mesmo, muito. E a Eloá Amorim, em Patos de Minas, em Minas Gerais. Um beijo para vocês que participaram. Continuem participando, mandando as suas fotos. Vale lembrar que pode ser selfie, você pode pedir para alguém tirar a sua foto, você pode tirar foto sem aparecer, só da televisão, do ambiente onde você assiste ao Consulta ao Doutor. Eu sempre falo que tem muita gente que nos assiste tomando café da tarde. E é uma delícia, né? Então as pessoas assistem, estão no momento de relaxar, então um chá, um café, se tá calor, é um suco, né? Que as pessoas relaxam naquele momento se abastecendo de muita informação, que esse é o nosso objetivo aqui no Consulta ao Doutor. Fico muito feliz quando as pessoas mandam recados e eu sei que a gente contribui de muitas formas aí para você que está em casa. Doutora Verusca, foi um prazer te receber aqui. Volte muitas vezes, está convidada. Eu que agradeço. Se você quiser, também pode me adicionar no Facebook, estou lá em todas as redes. Agora, em março, eu vou estar fazendo um trabalho muito bacana para jovens. O que toda princesa e príncipe precisa saber. Esse é o tema do Congresso de Jovens que eu vou estar fazendo. Quem quiser se inscrever, é só entrar em contato. Muito legal, muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Doutora Verusca, foi um prazer, muito obrigada. Bom fim de tarde para você que nos assistiu até agora. A gente se vê amanhã. Tchau!